Jô passa por perrengue inusitado na Arábia e vira assunto entre os corintianos. Timão acerta com ex-jogador do Fluminense para as categorias de base. Corinthians vê Coutinho a poucas horas de confirmar sua estadia na Inglaterra e vê empresário otimista com a transferência e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixem seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, ex-atacante do Corinthians e ainda é ídolo de muita gente, mesmo depois de tudo o que aconteceu, João Alves de Assis Silva, mais conhecido como Jô, tinha anunciado que iria passar a atuar pelo Al Jabalain da segunda divisão da Arábia Saudita após não ter muito sucesso no Ceará. E ele até foi, chegou lá no dia 25, até fez sua estreia saindo do banco, até aí tudo certo. O problema é que nesta segunda-feira ele foi comunicado aí que não fará mais parte dos planos do clube porque um jogador colombiano foi apresentado como seu substituto. E nisso ele acabou aceitando porque não tem muito o que fazer e a rescisão aconteceu de forma amigável entre as partes. Ou seja, o cara não tem culpa nenhuma do que aconteceu, simplesmente demitiram ele porque acharam outro jogador e parece que vai ficar por isso. Pelo menos por enquanto, né? Tô vendo o Jô entrar com processo contra os caras daqui a um tempo. Enfim, enquanto isso não acontece, ele vai ficar aí sem clube por um bom tempo, já que estamos aí chegando em fevereiro, né? E poucos times estão se reforçando no momento. E cara, aos 35 para 36 anos, já tem tudo para começar a pensar com carinho em sua aposentadoria. E até falando nisso, fiel, o jogador recentemente deu uma entrevista dizendo que ainda tinha o desejo de encerrar sua carreira aqui no Corinthians, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Ele diz que já tinha esse desejo desde quando começou a jogar, né, quando estreou pelo Timão, e aí ele tinha a ideia de encerrar aqui também. Mas é claro, né, para isso acontecer, o clube também precisaria estar disposto a dar essa oportunidade. E convenhamos que na atual situação, isso não vale nem um pouco a pena, nem para hoje, nem para amanhã e muito menos pro ano que vem. Valeu por tudo que você fez pelo clube, é ídolo de muita gente, mas infelizmente essa possibilidade de retorno está encerrada. E só para reiterar aqui, uma baita sacanagem o que esses árabes fizeram com ele, hein? Palhaçada isso daí. Uma das primeiras mudanças implementadas pelo Lázaro e que eram até bem pedidas pela torcida e especialmente por mim no ano passado foi essa mudança de esquema. Passou aí do 4-3-3 para o 4-4-2 losango. E losango. É importante ressaltar isso porque o 4-4-2 tradicional joga ali com dois meias abertos. E nesse esquema, geralmente você tem uma base com 3 volantes e um meia mais centralizado. E isso, né, fora os 2 atacantes lá na frente que no nosso caso funcionam muito bem. Então, essa mudança foi atendida pelo professor logo no primeiro jogo da temporada e já vem dando bons resultados, já que além do que a gente vê em campo, os próprios jogadores estão elogiando essa mudança. Comparando aí com o antigo treinador, o Renato mesmo falou que nesse esquema ele acaba tendo mais liberdade para jogar, a bola passa mais por ele e também não tem essa obrigação de voltar sempre para marcar. Então, como o Lázaro falou na coletiva de apresentação dele, ele não vai fazer um esquema com que os jogadores tenham que se adaptar, mas sim que ele iria fazer um esquema que se adaptasse aos seus jogadores. E tá aí, 4-4-2 losango que aproveita 100% do elenco, deixa o Roger e o Yuri como dupla lá na frente, o Renato fica com mais liberdade, você dá mais espaço pro Juliano e até pro Adson, que na base jogava justamente nessa posição, e de quebra você ainda aproveita o Fagner como esse ala que tem muita qualidade chegando no fundo. Então, o Lázaro teve seus problemas no começo? Teve, já era esperado, mas aos poucos esse esquema vai ganhando corpo e ficando cada vez melhor. Ponto pra ele, merece o nosso elogio, né, fiel? Um dia depois de um majestoso bem vencido pelo Corinthians, o técnico Fernando Lázaro se encontrou aí com o técnico Guilherme Dalladea do Sub-17 e juntos armaram um jogo-treino entre suas duas equipes no CT Joaquim Grava. E nesse caso, o Corinthians entrou obviamente com seu time reserva, com aqueles que não iniciaram a partida contra o São Paulo, enquanto o Sub-17 com o time titular normalzinho, a fim de preparar os garotos para essa temporada. E como sempre, um jogo sem tantos detalhes divulgados pelo clube, mal passaram a escalação de ambos. O Timão venceu por apenas 1-0 com gol de Júnior Moraes. Olha ele aí, marcou o gol da vitória e assim terminou o jogo. Então, diferente do que foi aí no início da temporada, onde esse mesmo time, ou na verdade, né, o time do Corinthians perdeu pro Sub-20 e empatou com a Ferroviária, dessa vez venceu, mas por um placar magrinho que eu não sei se convenceu tanto aqueles que não gostaram desses 2 primeiros jogos. Mas é isso, amistosinho de leve só para preparar os garotos e é isso mesmo.
E por falar no Sub-17, o Corinthians também anunciou nesta terça-feira o primeiro reforço da equipe para essa temporada e para uma posição muito carente na base, a lateral esquerda. Luiz Felipe, de 26 anos, ex-fluminense, chega para assinar um contrato de 3 anos, ainda amador, não é aquele profissional com todas as regalias, e vai assumir essa posição novamente, já que curiosamente ele havia saído daqui para ir para o Fluminense lá em abril de 2021 e agora retorna ao clube para assumir essa função que é bem precária, já que, como dito aqui antes, ainda no início do ano, o Caipira, que jogou a copinha nas duas laterais, é um destro que passou o ano passado inteiro jogando pela esquerda por falta de opções. E para piorar, é bem capaz que ele repita isso na equipe do Danilo também, já que os dois laterais do time não são lá tão unânimes assim. Então, Luiz Felipe chega para retomar essa posição e ajudar o Corinthians futuramente. Boa sorte, garoto! Apesar do Corinthians estar tirando os pés aos poucos dessa negociação com Felipe Coutinho, pelo menos uma notícia boa a gente pode ter a partir de amanhã, ou melhor, a partir de hoje à noite. Não sei se isso vai fazer o clube voltar atrás com o jogador, mas a janela de transferências europeia fecha ainda hoje por volta das 8 horas da noite aqui no Brasil. E até o momento não há notícias ou até indícios de que o jogador possa estar mexendo seus pauzinhos para deixar o Aston Villa. Portanto, só caberia a ele sair de lá para voltar ao Brasil ou para ir para outros países irrelevantes para o cenário futebolístico. Então, como nenhuma transferência aconteceu até o momento, é esperado que o Corinthians pelo menos tente fazer alguma nova oferta ao jogador ainda nos próximos dias. E a sorte é que ainda vai contar muito com o otimismo do empresário Kia Joorabchian, que continua fazendo de tudo nessa transferência, continua acreditando que ele possa vir ao Brasil e ainda até disse, que recebeu algumas sondagens da Europa, mas que não foi nada demais. Então, para o Coutinho, falando apenas aí pelo lado do jogador, ele tem apenas duas opções: ou continua no Aston Villa, segue aí numa equipe onde ele é um eterno reserva, mal entra nos jogos e quando entra não tem muita participação, ou ele tenta a sorte no Brasil, numa equipe que vai disputar grandes títulos esse ano e com ele possivelmente sendo esse cara ao lado do Renato ou de qualquer outro meia no elenco. Ele seria aí esse camisa 10 que não chega a faltar aí no time do Lázaro, mas que a gente precisa pro restante da temporada. Agora, como eu falei ontem, um dos problemas para essa transferência estar sendo tão desacreditada pelo clube seria em relação à parte financeira. Por mais que tenha parceiros engatilhados para ajudar no acordo e lá, o Corinthians ainda precisa ter certeza que vai caber no orçamento para não ter problemas depois. Então, resolvendo isso, vendo que tá tudo certo, a parte financeira não vai dar nenhum problema, os outros receios, como por exemplo esse do William, vai ser o de menos e ele vai vir para resolver, certo? Ah, mas eu não quero mais o Coutinho aqui, ou eu acho ele fraco, dá para trazer 2 jogadores com o salário dele. Tudo bem, até dá para trazer 2 jogadores com esse salário que o Corinthians vai pagar para ele. Mas e aí, quem seriam esses 2 jogadores? Aí ninguém sabe, né? Então, traz o Coutinho sim, acho que é um bom jogador, pode ser que seja caro demais, até aí tudo bem, não tem como discutir, mas se o Corinthians acha que tem bala para pagar ele, aí pra mim não tem problema nenhum, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!